Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre este momento particular da nossa vida coletiva, este momento em que vivemos numa pandemia da Covid-19. Neste Em Casa à Conversa, falamos habitualmente com diversos profissionais de saúde, até para irmos percebendo como está a acontecer esta pandemia e estes impactos também na nossa saúde, e falamos com diversas personalidades vimaranenses que também têm opinião acerca deste momento e acerca da vida que temos e que poderemos vir a ter no futuro, fruto desta mudança que constitui também esta pandemia da Covid-19. Hoje vamos à conversa com Bruno Fernandes, é vereador na Câmara Municipal de Guimarães, é presidente do PSD, do Partido Social Democrata, da Conselhia de Guimarães, do principal partido da oposição. Vamos conversar acerca de Guimarães de ontem, de hoje e de amanhã com Bruno Fernandes. Olá, Bruno, espero que esteja bem e a primeira questão que coloco desde logo é até que ponto esta pandemia alterou a sua vida pessoal, a sua vida profissional também? Bem, Eliseu, muito boa noite. Boa noite também a quem nos ouve e a quem nos vê em casa. Em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito e também ao PSD para poder partilhar aqui a minha opinião pessoal também desta pandemia e do enquadramento que ela nos trouxe a todos nós, mas também deixar aqui algumas notas sobre aquilo que tem sido a postura e o papel do PSD em todo este processo. Relativamente a essa questão, bem, eu acho que todos nós nos estamos a ajustar a estas novas circunstâncias, às circunstâncias que nos trouxe esta pandemia que nos afetou a todos os níveis. A nível pessoal, na organização familiar, a nível profissional também muito. Para quem tem filhos pequenos em idade escolar tem sido um trabalho redobrado para tê-los atentos e empenhados naquilo que é o estudo. No fundo, fiz aquilo que fizeram provavelmente a maioria dos vimaranenses, tentando-me adaptar, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal, a esta realidade. As novas tecnologias, felizmente, acho que se esta pandemia tivesse ocorrido há umas décadas atrás, tinha sido um problema muito grande, ainda maior, aliás, mas hoje em dia as novas tecnologias ajudaram muito a minimizar, deste ponto de vista, é óbvio, a minimizar este problema que é sanitário, que é económico, mas que também é social. E, portanto, eu e a minha família tivemos que nos adaptar e está a correr bem. Felizmente não tive nenhum caso direto do ponto de vista de saúde. Também nos protegemos muito, também nos fechamos muito. Foi possível conciliar isso com o trabalho também. E pronto, estamos a readaptar agora neste desconfinamento com todas as cautelas e, portanto, estamos a viver com este enquadramento todo. E que balanço é que faz o Bruno do trabalho que tem sido feito pelo Governo relativamente à gestão deste processo relacionado com a pandemia? Pelo Governo e também pela oposição, que avaliação global, diria, faz desta atividade que tem sido feita para a gestão deste momento particular da nossa história? Repare, Eliseu, este cenário com que foi confrontado o governo, as autarquias, as empresas, todos nós, é um cenário muito excepcional. Não há na memória do país recente um caso de estado de emergência renovado por várias vezes. O vírus era algo desconhecido, ainda é, do ponto de vista de médico, é desconhecido o seu tratamento. Portanto, estávamos perante uma pandemia internacional e global, e portanto não era algo que estava a afetar a Europa, por exemplo, ou apenas Portugal. Portanto, é algo que, no fundo, afetou o mundo. E perante esta anormalidade, do ponto de vista daquilo que é as nossas rotinas do dia-a-dia, os governos e as autarquias, e o nosso governo em particular, foi confrontado com uma situação muito difícil, de consequências imprevisíveis, em que o cenário era atualizado, ou é atualizado ao minuto, praticamente. E, portanto, a avaliação que eu faço global do governo, e quando está bem, quando está mal, também o dizemos, mas no caso, nomeadamente até a gestão que foi feita diretamente pelo Primeiro-Ministro,
acho que globalmente a gestão do estado crítico em que o país foi confrontado foi positiva. E, portanto, acho que se sentiu liderança por parte de quem estava à frente do governo, independentemente de a seguir vermos coisas que eu acho que foram menos bem conseguidas e que foram erros cometidos. Também é verdade que é normal que se cometa erros, porque o cenário é imprevisível. Acho que houve depois aqui um outro ministro que não teve um desempenho que era esperado, mas globalmente tivemos, de facto, um líder nacional, com o Presidente da República, que também soube, apesar daquela ansiedade permanentemente dele, também saiu de cena para permitir que o governo se focasse naquilo que era o essencial. Nós estamos perante dois problemas muito graves, um sanitário, era preciso controlar e atacar a questão da doença e do contágio, e por outro lado um problema económico, e esse é um problema que ficará com consequências ainda muito imprevisíveis, mas que todos já percebemos que afetará muito o país. E, portanto, relativamente ao líder do governo, acho que ele deu a cara, deu o bem, geriu o processo do ponto de vista daquilo que era até a comunicação, algo que, por exemplo, acho que a nível do Ministério da Saúde já não foi tão eficaz, mas a nível do Primeiro-Ministro, apesar de alguns erros que foram cometidos, não seria irreal dizer que ele não esteve, de facto, num caminho que eu acho que era necessário num estado de emergência. Depois as decisões, isso é outra matéria, é outra discussão. Relativamente ao Dr. Rui Rio, foi o Dr. Rui Rio, portanto, quem o conhece e quem tem assistido à postura dele, é uma postura de Estado, de sentido de responsabilidade. O país estava a viver um momento extraordinário, ainda está, naturalmente, mas naquele momento em particular, no pico da pandemia, e ele cumpriu aquilo que é o dever de um estadista, de alguém que é líder do maior partido da oposição e que tem, naturalmente, nesta fase, contribuir positivamente, desejando sorte ao Primeiro-Ministro. E é isso que deve ser, porque a sorte do Primeiro-Ministro era a sorte de todos nós. E, portanto, quem está na causa pública para defender os interesses genuínos do povo, não pode querer que um governo tenha má sorte ou contribuir para que esse governo, naquilo em que é um estado de grande sensibilidade social, contribuir para alguma desestabilização. E, portanto, o Rui Rio teve esta postura de Estado em que deu, obviamente, todo o espaço ao governo naquilo que era o foco no combate a esta pandemia e foi apresentando sugestões. Recordo, por exemplo, a questão da redução do IVA para os equipamentos de proteção individual. Foi uma proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República e, portanto, que o Rui Rio defendeu, entre outras, relativamente ao layoff, por exemplo, que até foi defendida e muito bem pelo André Coelho Lima, um vimaranense, deputado. E, portanto, há aqui um trabalho por parte de quem lidera a oposição que foi um trabalho de responsabilidade. Eu acho que era isso que eu queria aqui destacar relativamente ao Dr. Rui Rio, é que teve uma postura à Rui Rio de sentido de responsabilidade, de criticar quando tem que criticar, mas também de saber dar espaço a um governo que precisava de facto de estar focado num trabalho que é muito, muito exigente e muito, muito imprevisível. Rui Rio, que esta semana anuncia que não acontecerão os eventos habituais de verão que o partido organiza, isto contra os eventos que nós podemos assistir, nomeadamente com o 1º de Maio, ou a anunciada festa do Avante que acontecerão a seguir. Há aqui uma diferença muito significativa na postura dos partidos ditos mais de direita, comparativamente com os partidos mais ligados à esquerda. Eliseu, quando há um bocado dizia que, relativamente ao desempenho do Primeiro-Ministro, havia questões com as quais nós não concordávamos e que eu acho que foram, de facto, erros cometidos e até precedentes criados que eram desnecessários. E, de facto, esse é um deles. Acho que, relativamente ao exemplo que devemos dar ao país, repare, o Eliseu certamente não é um português e um vimaranense como eu, nós tivemos que mudar as nossas vidas radicalmente. Nós tivemos que nos fechar em casa, muitos de nós, portugueses e vimaranenses, tiveram que deixar os seus negócios, que fechar as portas dos seus negócios e, portanto, está a haver um esforço significativo, uns mais, outros menos, é certo, mas globalmente todos nós fomos ordeiros e acatamos as orientações da DGS, do governo, das entidades, no fundo, que estavam a coordenar e a liderar este processo. E, portanto, nós todos cumprimos essa recomendação
em alguns casos derivava da lei, portanto nem era recomendação, era uma obrigação, mas de facto acho que o país, e se calhar os indicadores que temos hoje no país são muito espelho disso. Acho que os portugueses souberam, no fundo, respeitar e tomaram consciência daquilo que era a gravidade da situação e no fundo, deram o exemplo e, portanto, cumprindo essas recomendações. Quando depois quem está no poder vai dando sinais contrários disto, e deu aí 2 ou 3 exemplos, estamos de facto a dar um sinal contrário aos cidadãos do que aquilo que eu acho que deve ser e que todos achamos que deve ser. E, portanto, esse exemplo que deu, do Dr. Rui Rio em cancelar aquilo que são as atividades de rua do partido, é um exemplo de responsabilidade. E, portanto, o PSD não é menos PSD por não realizar a festa de Pontal, nem é menos PSD por fazer o convívio aqui ou ali. Estamos num ano excepcional, portanto, a nossa matriz ideológica, o nosso programa não é desvirtuado se porventura um ano na nossa história, ou 2 anos, numa história de 40 anos, mais de 40 anos, não é isso, não deixamos de ser o que somos por causa disso. E, portanto, acho que esse sinal contrário que foi dado no 1º de Maio e agora nas atividades, fala-se da festa do Avante e por aí fora, acho que é um sinal contrário, porque depois, quando nós vamos para a rua, eu vivo aqui em frente ao Santuário de Santo Turcato, e quando vejo ali muita gente a aglomerar-se, e estamos ali todos preocupados a dizer atenção, é preciso aqui cumprir os distanciamentos, vamos todos para casa, e houve aqui uma sensibilização por parte de todos, no Conselho, no país. Depois temos estes exemplos que eu acho que não ajudam a manter este estado de alerta, porque todos já percebemos que não há uma vacina, apesar de estarmos em fase de desconfinamento, não há uma segurança que nos permita agora relaxar e achar que está tudo bem. Não está, e portanto nós temos que dar sinais ainda de muita cautela e de muita prudência naquilo que é o voltar às rotinas do dia-a-dia. Está preocupado com este desconfinamento? A partir da segunda-feira temos a abertura de outras atividades, temos o regresso das creches, por exemplo, também já falamos disso neste Em Casa à Conversa. Portanto, há uma nova realidade a partir da segunda-feira. Preocupa-o? Eliseu, eu acho que nos deve preocupar a todos. Há aqui, de facto, algo que não está claro do ponto de vista daquilo que é o tratamento da doença, que é a forma como ela depois se propaga em determinados enquadramentos. E, portanto, não há, no curto prazo, uma segurança para que possamos tranquilamente voltar às rotinas do dia-a-dia. E, portanto, obviamente que me preocupa, enquanto cidadão, enquanto pai, enquanto também dirigente político, acho que deve haver aqui, de facto, a consciencialização de que, apesar do supostamente o pior já ter passado, podemos recair e isso seria muito mau, porque eu acho que nem a sociedade, nem a economia aguentam duas paragens num curto espaço de tempo. E, portanto, acho que também concordo que é preciso ir desconfinando, não aguentamos muito mais tempo fechados em casa, mas acho que tem que ser mantida de parte de quem governa, seja do ponto de vista local, seja do ponto de vista nacional e internacional. Tem que haver aqui, de facto, orientações muito objetivas para que as pessoas não relaxem e, acima de tudo, não comprometam um trabalho que foi positivo do ponto de vista do país, com a sensação de que está tudo ultrapassado e que podemos outra vez ter as rotinas que tínhamos até aqui. Não, é preciso ter de facto essa consciência e estarmos cautelosos no nosso dia-a-dia. Relativamente a Guimarães, Bruno, quais são os setores de atividade que o preocupam mais e que serão mais afetados por esta pandemia e quais são as suas principais preocupações relativamente à atividade económica e à sociedade guimaranense? Eliseu, há aqui 2 dimensões. Guimarães tem uma componente e uma matriz industrial, e, portanto, que está muito vincada, há muitos anos esta parte, e tem uma matriz cultural / turística também muito importante.
E, portanto, eu diria sempre que Guimarães deve, o seu foco, o seu posicionamento estratégico, até de marketing territorial, deve ser nestas duas dimensões. Portanto, indústria, no fundo, e tudo o que está associado à indústria, seja a indústria tradicional, sejam as novas indústrias, e depois a outra componente, para a qual nós muito trabalhamos ao longo destas últimas décadas, para a Guimarães da cultura, do património, e associado a isso uma afirmação turística de cidade média europeia. E, portanto, são estas duas áreas que, do ponto de vista económico, vamos retirar disto a questão sanitária e, portanto, aí não há dúvidas nem há divergências e, portanto, nós temos que, obviamente, tratar, ter todas as respostas do ponto de vista da saúde e tratar quem estiver doente e tentar confinar o contágio. Agora, as preocupações do ponto de vista de sociedade e que depois têm consequências sociais naquilo que é se houver desemprego, se houver menos atividade económica, e, portanto, o reflexo que isto depois tem na vida das famílias, entendo que há aqui estas duas dimensões. O comércio, serviços, e o comércio, serviços associado à restauração e também à hotelaria, que eu acho que terá aqui um soco no estômago muito forte. Tenho percebido isso do dia a dia, temos todos consciência disso, mas tenho percebido de contactos que até tenho feito e o PSD tem feito com aquilo que são as associações do setor, e de facto estes são aqueles primeiros a levar o soco no estômago, tiveram que fechar e porque agora têm que reabrir e porque agora estamos numa fase de muita desconfiança e portanto todos nós, a partir de segunda-feira, podemos ir jantar ao restaurante, mas todos nós estamos com receio disso e vai haver aqui uma fase de reganhar confiança para que estes setores de atividade possam acolher os clientes tradicionais. E, portanto, este setor vai, de facto, sofrer muito, já está a sofrer e vai, de facto, sofrer muito nos próximos tempos. E é um setor, Bruno, desculpa interrompê-lo, é um setor que se queixa de não ter sido discriminado positivamente, embora tenha sido obrigado a fechar as portas, pelos apoios que foram anunciados pelo governo. Portanto, que eles queriam que houvesse aqui um tratamento diferente, mediante também circunstâncias diferentes, porque comparativamente com a indústria, a maioria da indústria que não foi obrigada por decreto a fechar, eles foram obrigados e os apoios foram exatamente iguais, quer para uma área... Sim, houve aquela questão dos sócios gerentes poderem também estar em layoff e, portanto, isso foi posteriormente corrigido também por muito contributo, por contributo dado pelo PSD, mas de facto esse é um setor que foi numa primeira fase colocado, não é colocado de parte, também diria isso, mas que não foi acautelado de uma forma mais objetiva os seus interesses. E repare, era o que eu dizia, nós estamos numa fase em que estes são setores que são microempresas, são empresas com poucos trabalhadores, normalmente até muito na rede familiar, o que depois do ponto de vista da consequência é ainda mais grave, porque muitos destes negócios está o marido e a mulher, ou o pai e o filho, e, portanto, e Guimarães fez uma aposta forte nos últimos anos a este nível. Todos nós sabemos que Guimarães aumentou muito a sua oferta de restauração e similares, os cafés, os bares e, portanto, tudo o que está associado a aos fluxos turísticos e, no fundo, também à vivência da cidade, com todo também o investimento que foi feito no centro histórico. E, portanto, preocupa-me muito este setor, como preocupam os outros, mas este é um setor, de facto, muito exposto. Era isso que, no fundo, eu queria resumir. Por outro lado, a questão, obviamente, da indústria. Nós temos um setor têxtil tradicional, têxtil e calçado, que emprega muita gente, que é verdade que não fechou na sua globalidade, mas que esteve, acima de tudo, muito dele, a fazer stock, com as coleções paradas, com os grandes grupos internacionais a suspender as encomendas. E, portanto, há aqui, de facto, um perigo iminente, também muito grande neste setor, nesta área económica do têxtil e do calçado, que eu acho que, de facto, é preciso medidas muito concretas por parte de quem nos governa. Não tenho dúvidas que estas medidas são da responsabilidade do governo. Há um trabalho que também as autarquias podem e devem fazer, mas a este nível, sejamos honestos, há que exigir do governo uma resposta adequada para, no fundo, segurar aquilo que é empresas que têm uma grande capacidade de gerar emprego e que, se não o gerarem, teremos depois um desemprego galopante com consequências sociais gravíssimas, como já vivemos no passado. E esta semana foi notícia que grande parte do fundo
que chegou para apoio às empresas, não chegou de facto à tesouraria das empresas que dele necessitam nesta altura. Certo, há aqui duas dimensões. Há a questão, de facto, das linhas de crédito que foram criadas pelo governo ou incentivadas pelo governo com a banca, que depois se traduziram em pouca eficácia, seja pela burocracia, seja depois pelo instrumento em si, que provavelmente não é muito atrativo. E isso é algo que as empresas não esperam muito tempo, não é? A esse nível. E, por outro lado, a questão do layoff, que a Segurança Social, os pagamentos aos trabalhadores foram atrasados. E isso, de facto, foi um erro cometido. Percebe-se que a máquina do Estado também tem os seus limites, percebe-se que passamos com os mesmos trabalhadores da administração pública, tivemos que fazer um acréscimo de trabalho brutal, mas também sabemos que num estado de emergência as forças e no fundo, o foco deve estar onde aquilo que é prioritário. E acho que o Governo aqui não esteve bem em não garantir que a Segurança Social cumprisse atempadamente esses pagamentos. Fazendo uma avaliação agora do trabalho que tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Guimarães, há mais algum apoio que a Câmara pudesse estar a dar neste momento aos empresários locais? Segundo a Eliseu, se me perspectiva do permite... Presidente do Partido Social Democrata. Claro. Claro que sim. Sim, se me permite, e até em contraponto com aquilo que fizemos sobre o governo, eu fazia aqui um bocadinho a opinião que tenho, ou partilhava a opinião que tenho sobre aquilo que foi o desempenho local. Como eu disse na introdução desta nossa conversa, nós vivemos aqui um momento muito excepcional. Muito imprevisível, novo para a maioria de todos nós, ou para todos nós mesmo, e, portanto, o que exigiu por parte de quem governa, liderança, proatividade, coordenação e, portanto, presença, isso nós, de facto, fomos sentindo do ponto de vista do governo. Mas, na minha opinião, não fomos sentindo naquilo que a autarquia diz respeito, porque, de facto, acho que se há questões positivas, também falarei delas, mas acho que faltou aqui aquela proatividade que sentimos no governo em muitos momentos e, acima de tudo, a liderança. Acho que em Guimarães o Presidente da Câmara só entra neste processo numa fase muito avançada. Não valorizou ou não quis valorizar do ponto de vista daquilo que era a importância da coordenação e da gestão deste processo. E são vários os exemplos que dizem isto. Aliás, a entregar à vereadora da Proteção Civil a coordenação deste processo, quando em todos os conselhos vimos os Presidentes de Câmara a liderar. E, portanto, por exemplo, entregar o Gabinete de Crise Económica a uma figura destacada, é certo, e respeitada, é certo, mas entregar essa liderança de um Gabinete de Crise Económica a uma personalidade externa ao município. Repito, vivendo num estado de emergência, o foco tem que estar dentro, cada instituição, cada organismo tem que reagir por si com aqueles que estão no seu topo e de uma forma muito rápida, eficaz e objetiva. Quando estamos a dispersar, em que vamos entregando as lideranças depois em patamares inferiores a outros, nós estamos a agarrar o problema, como se costuma dizer, a agarrar o touro pelos cornos. E, portanto, era importante que em Guimarães isso tivesse acontecido. E eu acho que isso não aconteceu e ao não acontecer depois foram cometidos alguns erros que seriam evitáveis. Dou este exemplo do gabinete de crise, Eliseu, por uma razão muito simples. Nós não vimos o vereador da Economia a agarrar aquilo que era uma crise económica que está pela frente. Portanto, vimos o vereador da Economia a fazer campanha para a Federação do Partido Socialista em plena pandemia, quando devia estar focado naquilo que eram a criação de respostas para um problema muito grave que está aí e que todos já percebemos isso. E, portanto, acho que a Câmara, globalmente, não agarrou esta questão como deveria agarrar e depois foi cometendo alguns erros que nós fomos alertando. Repare, deixar isto bem claro, eu na primeira semana em que começou este problema, liguei ao Sr. Presidente da Câmara, dizendo-lhe que o PSD, aqui também em paralelo com o que disse do Rui Rio, que o PSD de Guimarães estaria sempre a favor e votaria sempre a favor daquilo que fossem decisões e propostas que mitigassem esta problemática. E, portanto, que estaríamos aqui numa fase ainda mais construtiva, porque o PSD está sempre nessa perspectiva, mas nesta fase ainda numa fase mais construtiva, de solidariedade e também, tal como fez o Rio ao Primeiro-Ministro, desejei sorte ao Sr. Presidente da Câmara, porque o bem e o resultado positivo
positivo e eficaz do município, seria, acima de tudo, o resultado positivo e eficaz para os vimaranenses. E, portanto, neste enquadramento, de dizer o quê? Acho que depois desta fase, esperava-se que, por exemplo, a questão dos testes aos lares de idosos tivessem sido efetuados num curto prazo. Nós estamos, reparo, hoje são, até estou aqui um bocado perdido, vou consultar o telemóvel, são 14 hoje que estamos a gravar. São 15, 15. Não percebi. Dia 15, dia 15. Dia 15, perdão, então estou mesmo perdido. Hoje, dia 15, ainda estamos a fazer testes aos idosos do nosso concelho. Quando a maioria dos 14 concelhos, por exemplo, do Distrito de Braga, já terminou isto no final de abril. Eu dou o exemplo de Vizela, que começou a testar a 27 de março e terminou 1, 2, 3 semanas depois. E, portanto, este atrasar de decisões, anunciar aquilo que se iria fazer e depois a demora que todos assistimos para a concretização desses anúncios, acho que é o ponto negativo daquilo que é o trabalho deste Executivo nesta matéria, porque repare, dou outro exemplo. O Sr. Presidente anunciou há quase um mês, que ia distribuir centenas de milhares de máscaras e nós estamos no dia 15 e a minha casa, pelo menos, não recebi nenhuma máscara, o comércio está a começar a receber, sei que as juntas de freguesia foram convocadas para ir buscar um terço do que estava previsto e, portanto, vamos agora olhar um bocadinho à volta e vemos um conjunto de municípios, pequenos, grandes, do PS, do PSD, e, portanto, não está aqui em causa a ideologia ou o que quer que seja, ou a dimensão. Todos eles reagiram muito rápido, todos eles foram muito proativos. Se era preciso fazer testes, arranje solução para os testes. Nós andamos a encontrar aqui uma solução com a CERT, com o hospital, com a universidade, mas que demorou semanas a ser montada. E no cenário isto era bom se fosse num cenário em que temos tempo para planificar. Quando temos tempo para planificar, é bom que sejam experimentadas um conjunto de soluções em que, no final, ela se escolha aquela que é mais eficaz e mais, do ponto de vista económico, mais rentável. Em cenário de emergência, de estado de emergência, as decisões têm que ser tomadas com responsabilidade, é certo, mas têm que ser tomadas com eficácia, com rapidez. E aquilo que nós assistimos em Guimarães, ao contrário do que assistimos em Vizela, que assistimos em Braga, em Famalicão, na Póvoa de Lanhoso, na questão dos testes, por exemplo, foi que todos estes concelhos muito rapidamente colocaram a máquina a funcionar, e a desculpa de que não havia reagentes e zaragatoas, isso não faz sentido. É verdade que havia falha de alguns equipamentos, mas era possível iniciar o processo, se não se fizesse 100 testes por dia, fazia 70 ou 50, e ao fim se não demorasse uma semana, demoraria 1,5 ou 2, mas não demoraria 1 mês e meio e quase 2 meses, isso eu tenho a certeza absoluta. E, portanto, acho que houve aqui, de facto, alguma adiar de decisões, por um lado, e depois, tomadas as decisões, elas demoraram muito tempo a serem implementadas. Dou o exemplo também dos equipamentos informáticos, Eliseu, porque a Câmara decidiu entregar aos alunos do primeiro ciclo os equipamentos informáticos e a internet para o ensino à distância. Mas o segundo e o terceiro ciclo ficaram de fora numa primeira fase. E só passado 15 dias é que o Presidente da Câmara leva uma proposta à Câmara para dar um subsídio aos agrupamentos, no fundo, para comparticipar essas necessidades. Ora, se havia essa intenção, que é o que devia ter sido desde o início, não é? Acho eu que não há os vimaranenses de primeira e os de segunda, portanto, apesar de a Câmara ter apenas a responsabilidade no primeiro ciclo, é certo, mas num estado de emergência nós temos que, e se o Governo não veio repor isso atempadamente, a Câmara assumia, ponto, e no final, se houvesse contas a acertar com quem houvesse, acertaria. E, portanto, andamos aqui a adiar esta decisão. Já tinham começado as aulas e os agrupamentos receberam 15 dias depois esses recursos para dotar os alunos deste equipamento informático. Isto é, resumindo também, para não estar aqui a insistir em determinados assuntos, dizer o seguinte: de facto, a capacidade de resposta e de liderança que vimos no Governo numa primeira fase, depois com erros cometidos, mas é certo, no primeiro momento, não a vimos em Guimarães. Acho que o Presidente da Câmara devia ter, de facto, coordenado, devia ter sido mais proativo e deveria ter tido uma capacidade de resposta naquilo que anunciou, que não teve. Imagine que, qual era aqui a importância, por exemplo, dos testes, Eliseu? Era fazer a radiografia, era fazer a despistagem.
E quanto mais rápido é feita essa despistagem, isto é fácil de todos nós percebermos, mais fácil são detectados os problemas. Nós tivéssemos um problema grave num determinado lar, era detectado mais rapidamente e, portanto, era também tratado mais rapidamente. O adiar desta decisão e da implementação da decisão incorporou um risco que eu acho que nós não deveríamos ter corrido. As coisas acabaram até por não correr mal, por vários motivos, mas podiam ter corrido mal e correria menos mal se tivéssemos testado mais cedo. Mas o número de infectados em Guimarães continua a aumentar, embora que com um pouco número, ou um pouco aumento, um ligeiro aumento desse número de infectados em Guimarães, quando temos aqui alguns municípios à volta que durante vários dias já tiveram crescimento zero. Portanto, isto poderá ter a ver com a não testagem, com a falta de equipamento de proteção individual, terá alguma influência isso também? Eliseu, eu não tenho dúvidas que há duas formas dos números aparecerem, se me permite esta linguagem mais simples. Uma é os sintomas. Portanto, as pessoas têm sintomas, vão pela linha SNS 24 ou pelos centros de saúde, são identificados e vão testar e a partir daí são identificados. E isso é a situação tradicional. E depois é realmente os testes preventivos que são feitos e de diagnóstico e de despistagem. E, portanto, se não fazemos testes, não estamos a detectar, só vamos detectar se houver sintomas e mais tarde, né? Quando os sintomas estiverem à vista e depois entramos nos testes do SNS. Quando começamos a testar voluntariamente, reparo que fez massivamente a Alemanha, o que fez, olha, Vila Nova de Gaia fez isto muito cedo, Póvoa de Lanhoso fez isto muito cedo, rapidamente se conseguiu encontrar os problemas e confinar depois esses problemas, restringir esses problemas à área onde ocorreu esse contágio. Quando vamos fazer isto mais tarde, vamos detectá-lo mais tarde. O que provavelmente pode acontecer é, em vez de detectarmos o início do foco, 1, 2, 10, detectaremos muitos mais. Eu acho que o que está a acontecer em Guimarães, e repare, a semana passada, ou há cerca de 2 semanas, Guimarães foi notícia até nacional por liderar o aumento dos casos diários. E, portanto, e se reparar, foi quando coincidiu com o início da testagem mais intensa. Portanto, aquilo que é a nossa crítica é que esta testagem devia ter sido feita lá atrás. Aliás, eu recordo uma proposta, até foi uma intervenção do André Coelho Lima, logo no início foi a primeira reunião que fizemos por videoconferência, onde o PSD disse de uma forma clara o seguinte: há aqui uma prioridade de acompanhar os lares de idosos, de lhes dar apoio, quer do ponto de vista até dos seus planos de contingência, quer do ponto de vista da disponibilização dos equipamentos de proteção individual e, acima de tudo, iniciar rapidamente a testagem dos profissionais e também dos utentes. Isto foi a primeira reunião ali, meados de março. E repare, Eliseu, como lhe disse, estamos no dia 15 de maio e ainda estamos a testar. E em que áreas, em que aspectos a atividade do município merece o louvor do Partido Social Democrata? Em que áreas tem estado melhor? Eu acho que as decisões tomadas do ponto de vista daquilo que era as limitações ao confinamento, as decisões de restringir o acesso aos parques, àquilo que eram as ciclovias, essa articulação, no fundo, da proteção civil com as instituições, a resposta social daquela população mais vulnerável, do acompanhamento aos idosos que precisaram daqui de alguma resposta, acho que aí a autarquia cumpriu razoavelmente o seu papel. Muito fruto também de uma rede social muito bem organizada, com as IPSS, com as instituições, com a Cruz Vermelha, com também todo o grupo de voluntariado existente no Conselho e, portanto, acho que aí temos que dar uma nota positiva. De facto, a parte da reação económica, todos já percebemos, reparem, Eliseu, nós estamos a meados de maio, isto já vai há 3 meses quase, e o gabinete de crise e para a transição económica, se vir, criado pelo município, fez uns workshops, fez umas reflexões, fez uns inquéritos. Não é isto que as empresas querem. As empresas querem soluções, querem proatividade, querem caminho, não é? Nós apresentamos um fundo de apoio ao comércio
Aliás, curiosamente, outros municípios já o fizeram e implementaram, ao contrário, Sintra é um bom exemplo disso, e é também do Partido Socialista, portanto, lá está, não está aqui sequer a questão ideológica, um fundo de emergência para as microempresas. E, portanto, aquilo que estamos agora em cima da mesa é as empresas que estão aqui fechadas há 2 ou 3 meses, querem reabrir as suas portas, estamos a falar dos cafés, dos restaurantes, e precisam de tesouraria. E se aquilo que são as linhas que o Governo colocou à disposição com a banca não estão a funcionar, é preciso algo mais expedito. Há risco? Claro que sim, mas o município tem que assumir algum risco neste enquadramento. Eu recordo que em tempos havia um programa que era o Finicia, que o município também participou, em que o município concedia uma linha de crédito às empresas para criar postos de trabalho. Por que não replicar isso com outro modelo? Isto é, nós não podemos, de facto, ficar à espera que a sociedade e a comunidade reaja apenas. É preciso, de facto, que o município dê aqui orientações e um caminho que permita também dar confiança aos empresários e aos cidadãos. Mas, respondendo, não fugindo à sua questão, acho que aquilo que foi a articulação da Proteção Civil em si, com esta nuance que eu acho que devia ser o Presidente de Câmara a fazê-lo, seja na Proteção Civil, seja na questão do gabinete de crise. Depois, a rede que o Conselho tem, acima de tudo de IPSS, felizmente deram um apoio extraordinário àquilo que eram as necessidades das famílias mais vulneráveis e dos idosos em particular, com a ajuda preciosa das juntas de freguesia, também faça-se essa referência. Poderá haver uma alteração na forma de se posicionar do município na atividade da própria Câmara Municipal, fruto do que aí vem de uma crise social com o aumento do desemprego, do encerramento de empresas, que é mais que previsível. A Câmara Municipal terá que mudar o seu foco na atividade que desenvolve em Guimarães. Sim, há aqui 2 fases. Há uma fase de curto prazo, em que aquilo que são as manifestações culturais, portanto, estamos a falar aqui daquela área que, não tendo a dimensão da indústria, tem uma importância considerável, não apenas na microeconomia, mas também naquilo que é a dinâmica e a rotina de cidade. E portanto, essa componente vai sofrer os próximos meses. Aliás, têm sido anunciadas um conjunto de cancelamentos das festividades, sejam da cidade, mas também de todas as freguesias, no fundo, na área cultural e recreativa. E aqui, de facto, até neste ponto de vista, o município pode alocar os recursos que vai deixar de canalizar para dos apoios que tinha, apesar de nós defendermos que as associações e as instituições devem receber um apoio, mesmo as culturais, não fazendo as suas atividades que estavam previstas, houve investimento. Portanto, acho que o município não deve deixar de apoiar, não sendo 100%, mas em parte, estes investimentos que já foram feitos, mas isso é outra questão. E, portanto, este setor, de facto, vai sofrer e é importante que o município também canalize para aqui alguma resposta, certo? Depois, há a questão dos investimentos do plano de atividades e, portanto, do projeto do plano plurianual de investimentos do município, que eu acho que aí o Presidente de Câmara não vai mexer. Aliás, acho que um dos motivos em que ele poupou na pandemia foi para poder manter esse programa. Digo isto com toda a sinceridade e sem filtros. Portanto, acho que houve, de facto, aqui uma arrastar de algumas decisões na perspectiva de não gastar esse dinheiro porque ele precisa dele para fazer investimento. E aí estamos em completa divergência. Eu preferia parar parte do investimento e canalizá-lo para aquilo que é o apoio à população, à resposta a esta pandemia e do ponto de vista daquilo que é o apoio às empresas. Mas, de facto, acho que aí o município não vai mexer, porque há um plano de investimentos que está em curso e que quer cumprir. E, obviamente, que agora o município tem que ter aqui uma sensibilidade acrescida, porque, como dizia lá atrás, haverá sempre muita desconfiança até que haja uma vacina, até que esta Covid-19 esteja, no fundo, controlada. E até lá vai haver sempre muita desconfiança na população, naquilo que é a sua interação, o voltar à vida normal e às rotinas tradicionais. E isso vai ter necessariamente impactos naquilo que é a vivência da comunidade e a Câmara terá que ter essa atenção especial. Como dizia, acho que temos que ter aqui uma preocupação grande com o nosso tecido associativo, porque também como as empresas, não provavelmente na mesma dimensão,
mas terão consequências muito graves, sejam as IPSS, sejam as associações culturais e recreativas, porque também os seus recursos também tiveram que investir muito nesta fase para se protegerem e para, no fundo, responderem às suas necessidades e vão ver diminuídas as suas receitas. Acho que o município deve ter aqui um plano de ação para esta componente. E, por outro lado, acho que o município tem que dar o exemplo no pagamento aos fornecedores, por exemplo, para que a economia não, que dependa do município também não pare, em que incentive um conjunto de compras no comércio local. Acho que é muito importante que se faça, de facto, uma campanha fortíssima de sensibilização pela compra no comércio local, de criar, na medida do possível, uma animação que permita às pessoas, cumprindo, obviamente, as orientações e todas as regras definidas, mas que a cidade retome alguma normalidade, e as freguesias também, dentro daquilo que são, como disse, as preocupações de todos. Portanto, a Câmara terá, obviamente, que se adaptar também a esta fase. E teremos eleições no próximo ano. Isto, até que ponto esta pandemia pode interferir, pode mexer aqui com a política vimaranense? Bem, é natural que nos últimos meses foram meses em que o foco estava na pandemia, não estava em mais nada, seja do ponto de vista daquilo que era a política tradicional, a própria gestão do município, também a predisposição das pessoas para ouvir as propostas e os protagonistas, mas progressivamente isto volta à normalidade e também os partidos políticos têm que se adaptar e a forma de fazerem política terá que ser adaptada a esta nova realidade, em que as novas tecnologias vieram de facto para ficar, também a este nível, a comunicação terá que ser feita de outra forma, mas sim, para o ano temos as eleições, num processo normal, e os partidos farão naturalmente a sua campanha, apresentando as alternativas, e os vimaranenses poderão julgar aquilo que é o trabalho de 4 anos deste município e também apreciar as alternativas e as propostas que pretendem substituir esta governação. Eu digo isto porque lá atrás, noutros atos eleitorais, foi reforçado pelo partido que agora lidera que a Câmara Municipal, o Executivo, exercia nos períodos eleitorais, portanto, maior influência sobre o território, realizava mais obra nesse período. É algo que acha que os vimaranenses estarão mais atentos se vier a acontecer, aquilo que denunciaram noutros atos eleitorais? Eliseu, não é se vier a acontecer, isso todos já percebemos que vai acontecer. Basta perceber o arrastar de obras que vão todas iniciar-se em meados deste ano e terminar no ano que vem. É muito simples, olha, desnivelamento do Nó de Silvastre, portanto, rotunda da autoestrada, foi anunciada em março de 2017. Todos nós nos recordamos que foi colocado um outdoor na rotunda do Partido Socialista a dizer projeto em execução. Veja lá que o projeto em execução em 2017 começou a ser construído em 2020, 3 anos depois. Acho que este não é o melhor modelo de gestão. Eu acho que quando se anuncia um projeto, ele tem obviamente, pode ter aqui um delay de 6 meses, 1 ano. Já estou aqui a falar num concurso público internacional, que é mais demorado, mas não em 3 anos. Nós andamos a falar em transportes públicos há imensos anos e o concurso foi lançado agora, só estará pronto no final do ano, portanto pingará para 2021. Portanto, se reparar, é um modus operandi da Câmara de Guimarães, não é de agora, já fez escola, já vinha também de trás, que é durante 3 anos praticamente há ali um esmagar dos projetos e eles ficam praticamente todos para o último ano. Acho que isto não é honesto, com toda a sinceridade. E depois revela outra coisa, que fica a sensação que o Partido Socialista acha que a Câmara é sua e, portanto, não interessa cumprir os programas nos prazos que estão definidos, porque dá a sensação que isto pronto, já são poder há 30 anos e, portanto, isto é para continuar e como é para continuar, se não fizermos agora, fazemos daqui a 3 ou 4 anos e, portanto, não há aqui um respeito pelo eleitorado em que se apresenta um projeto para 4 anos e esse projeto tem que ser executado nesses 4 anos. Admitimos que depois há projetos que são de uma dimensão tal
podem transitar e que é preciso, que há depois problemas com, sei lá, se for acessibilidades com os terrenos, as expropriações e por aí fora, mas não com esta metodologia que todos percebemos. Dou-te exemplo, a estrada de Fermentões a Pencelo, há tantos anos que ela está toda partida e que passamos lá e que ficamos todos muito insatisfeitos. Falámos na ligação ao Ave Parque, veja lá os anos que se fala na ligação ao Ave Parque, não temos nada de concreto, temos o desnivelamento do Norte de Silvasco, sendo o início do acesso ao Ave Parque. Acho que ainda vamos todos estar velhinhos e ele ainda não estar feito. Podia falar no acesso ao Sul. Veja aquela população que mora no sul do concelho, em Moreira, em Lordelo, em Nespereira, chega-se mais rápido ao Porto do que a Moreira de Cónegos. Isto é de facto um sinal de que o município está, aquilo que são os projetos estruturantes, nós temos sido particularmente críticos nisso, e em especial no desenvolvimento económico. Eu acho que, com toda a sinceridade, Guimarães tinha duas marcas muito identitárias, já disse ali atrás esta questão: indústria e cultura. Nós andamos, a indústria foi enraizada pela comunidade, pelos empresários, pela história, tal como o nosso património, recebemos isso dos nossos antepassados, mas a cultura trabalhou-se muito essa componente, a parte imaterial da componente cultural. Houve um investimento fortíssimo na classificação de Guimarães, do Centro Histórico, como Património Mundial da Humanidade e depois Capital Europeia da Cultura. E veja que a seguir a este projeto de décadas, até iniciado por António Xavier, Presidente de Câmara, muito bem seguido pelo António Magalhães, conquista-se Capital Europeia da Cultura 2012, e muito bem, mas no ano seguinte qual é o desígnio? Capital Verde Europeia. Isto do ponto de vista do posicionamento do Conselho, até do ponto de vista do marketing territorial, é terrível, porque se nós queremos uma marca que se dividia em dois, industrial, o Guimarães Industrial e o Guimarães Cultural, a seguir temos uma Capital Verde Europeia e o foco passa a ser... As questões ambientais são indiscutíveis e, portanto, elas são transversais a todos os municípios. Ela deve ser uma prioridade de todos nós. Isso nem se discute. E, portanto, não estou a querer dizer que é pouco importante termos preocupações ambientais. Não é isso que eu estou a dizer. Isso é o pluro do ambiente da Câmara, que deve funcionar e investir muito nisso. A todos os níveis, na sensibilização e em medidas efetivas de promover o desenvolvimento sustentável do Concelho. Mas o posicionamento do Conselho, na minha perspectiva e do PSD, devia de facto ter sido mantido nestas duas dimensões. Na dimensão cultural, porque andamos a trabalhar muito para conseguir estes títulos que nos deram também afirmação europeia, e do ponto de vista industrial. E do ponto de vista industrial, deixe-me dizer, Eliseu, porque isto tem sido uma bandeira até minha dentro do PSD, acho que esse é o principal erro do município. Porquê? Porque nós temos tudo para ser um concelho pujante do ponto de vista industrial e do ponto de vista do desenvolvimento económico. Porque temos conhecimento, temos história e temos território. E o que aconteceu foi que Guimarães nunca deu prioridade a estar, de facto, muito ativo na captação de investimento. E o que sentimos é que o investimento estrangeiro que veio para Portugal esteve à margem de Guimarães. Passou por Santo Tirso, passou por Famalicão, passa por Braga, passa pela Trofa, passa pela Maia, e de facto nós não tivemos essa capacidade, porque não nos preparamos para isso, porque o município nunca deu prioridade a esta questão. Fiquei muito triste em ver a Airbus instalar-se em Santo Tirso e aqui ao lado, são nossos vizinhos, porque não Guimarães? Porque todos percebemos que depois, quando é preciso um parque industrial com uns hectares largos de área, não temos, porque o município não quis apostar e incentivar quando outros municípios o fizeram. Sabe que hoje, ao nível nacional e internacional, os municípios competem entre si. Portanto, há uma disputa por termos bons projetos, sejam projetos no âmbito académico, sejam projetos, acima de tudo, no âmbito empresarial. E, portanto, como os municípios competem entre si, eles têm que ter cenouras, no bom sentido da palavra, no sentido figurado, têm que ter cenouras para entregar a quem procura estes territórios. Porque um investidor estrangeiro procura mão de obra e custos de contextos baixos. Portanto, se nós temos mão de obra e se tivermos custos de contexto baixos, portanto, isto é, as localizações, as acessibilidades, os parques industriais, eles escolhem esses territórios. E acho que é um erro tremendo o Guimarães não aproveitar esta sua experiência na indústria para fixar cá indústrias internacionais que, acima de tudo, gerem emprego, porque
e eu, quando digo que isto foi um erro muito grande, tem a ver com isto, porque depois, nós nos últimos anos, o que assistimos foi que nós não conseguimos amortecer e a taxa de desemprego e aproveitar até a retoma económica que o país viveu para precisamente ir descendo a taxa de desemprego através de quê? Através da instalação de novas empresas. O município fez um trabalho positivo, acompanhou as existentes. Isso é verdade, também reconhecemos isso. Portanto, houve de facto um acompanhamento àquilo que são as empresas existentes. Mas não houve uma preocupação, que isso acho que é basilar, em captar novos investimentos, em criar zonas de expansão industrial, em fazer acessos rápidos aos parques industriais, em termos uma rede de transportes públicos eficaz, de facto, que traga as pessoas das freguesias à cidade, que faça uma interligação entre os parques industriais. Repara, este planeamento não está feito. Nós temos parques industriais hoje que não têm saneamento. Tenho dito isso muito. O Parque de Pencelo não tem saneamento ainda, não tem um acesso condigno. Portanto, é este abandonar, é deixar à sorte os empresários, tem estas consequências. Depois o que vamos tendo é, de facto, aqui municípios à nossa volta, com lideranças muito jovens, com lideranças muito proativas, com lideranças com visão de futuro, com lideranças com mundividência, e depois começamos, eu sei que isto custa dizer, porque eu também sou vimaranense e também sou bairrista, e também não gosto que digam mal da minha terra, não estou com isto a dizer mal da minha terra, mas de facto custa-me ver outros a passar-nos à frente e isso nós não gostamos. Quando não temos necessidade disso, porque de facto nós temos toda a capacidade para poder tornar este concelho, do ponto de vista da captação de investimento, um concelho de referência. E isso depende muito da estratégia do município. E se o município não tem essa estratégia, obviamente não há milagres. O Bruno foi eleito presidente da Conselhia do PSD de Guimarães em março de 2018. Portanto, foi adiado, devido à pandemia, o ato eleitoral deste ano, que provavelmente já teria acontecido caso não estivéssemos nesta situação tão particular. O Bruno é candidato a revalidar essa posição de presidente do PSD de Guimarães. Pretende candidatar-se? Eliseu, eu agradeço a pergunta e não querendo fugir a ela, eu tinha uma missão que assumi com o partido. Nós fizemos uma campanha extraordinária, apresentamos um candidato extraordinário, não tenho dúvidas disso. Guimarães estava muito melhor entregue, a Câmara Municipal estava muito melhor entregue ao André Coelho Lima do que ao Dr. Domingos Bragança, com o devido respeito, naturalmente. Fizemos uma campanha fortíssima, apresentamos um projeto interessantíssimo, o projeto Futuro para Guimarães. E a seguir às eleições, eu disse que assumia, durante 2 anos, dar continuidade ao trabalho de terreno que o partido vinha a intensificar, em apoiar os nossos autarcas de freguesia, os nossos representantes, em reforçar a nossa militância, em fazer um trabalho de oposição séria e construtiva no município, na variação e na Assembleia Municipal, em apresentar aquilo que é a visão que o PSD tem para o desenvolvimento de Guimarães. Toquei aqui em alguns assuntos, mas há vários. Portanto, aquilo que era a visão que apresentamos e que achamos que, tirando um ponto ou outro, que entretanto já está ultrapassado, achamos que era estratégico e continuamos a achar que é estratégico para Guimarães, e portanto esse foi o compromisso que eu assumi com os militantes do meu partido. E disse claramente que neste período de 2 anos não estava em causa qualquer recandidatura à Câmara Municipal, estava em causa, acima de tudo, a manutenção de um trabalho muito positivo que todos reconhecemos de quem eu recebi o partido, que foi do Dr. César Teixeira e do André Coelho Lima, que lhe antecedeu. E, portanto, é nesse ponto que estamos. Infelizmente, a pandemia não nos permitiu fazer eleições em março e iniciar o processo de preparação deste segundo mandato. E para que haja este segundo mandato, a decisão de me recandidatar a este segundo mandato, naturalmente, vai compreender isso, e quem nos está a ver e ouvir também compreenderá, será primeiro preparada com a minha comissão política, será primeiro auscultados aquilo que são os militantes do meu partido, desse trabalho de reflexão, eu decidirei se me recandidato à Comissão Política. Nesta fase seria prematuro fazê-lo e também não queria ter o desrespeito para com os meus militantes de informar primeiro através da comunicação social e antes de os ouvir e antes de partilhar com eles essa reflexão. Uma coisa eu lhe digo, o PSD tem tido
E atenção que o PSD não é a pessoa, não é o Bruno, não é o André, não é o Emílio, não é o Ricardo, não é o António ou o Manuel, somos muitos. Felizmente o PSD tem quadros de grande qualidade. Referi aqui o André Coelho Lima, como refiro os nossos autarcas de freguesia, como refiro o nosso líder do grupo parlamentar e deputado Emílio Guerreiro, os vereadores do município, o Ricardo Araújo, o Hugo Ribeiro, e no fundo há aqui felizmente há aqui uma geração de vimaranenses que gostam da sua terra, que gostam de Guimarães, que têm experiência autárquica, que têm experiência profissional, que no fundo têm enraizamento social através das associações em que estamos todos envolvidos e, portanto, estamos aqui, no fundo, a trabalhar e a dizer aos vimaranenses que há outra vida para além do Partido Socialista, que há outra vida para além deste município, que há uma alternativa que não é um fogacho, portanto, que é um trabalho de continuidade de vários anos, de vimaranenses que gostam da nossa terra e que têm capacidade para servir a nossa terra. E para servir de forma diferente, por isso é que nós vamos apresentando propostas alternativas e uma visão mais moderna da gestão do município, uma visão que esteja de acordo com aquilo que são os desafios das autarquias do futuro, que não se limitem àquilo que são as competências que a lei nos dizem. Quando falo do desenvolvimento económico é isso mesmo, portanto, que tenham o arrojo de fazer um pouco diferente e que tenham, acima de tudo, o respeito pelo eleitorado e que cumpram aquilo que dizem, porque eu acho que é isso que não tem acontecido. E, portanto, nós, neste momento, estamos numa fase que foi atrasada, é certo, aqui 2, 3 meses, mas que em breve será clarificada e que, portanto, seja o Bruno ou seja o outro, a importância é que o PSD, de uma forma clara, mantenha esta posição de ser uma alternativa credível aos olhos dos vimaranenses, para que possam, no próximo ano, terem para escolher não apenas uma opção, mas terem pelo menos 2 opções em cima da mesa, e o PSD estará certamente na máxima força com uma candidatura que, acima de tudo, dê uma nova esperança a Guimarães. Terei mesmo que lhe perguntar, Bruno, e no caso de, depois de ao escutar a sua comissão política, avançar para um segundo mandato na presidência do partido, coloca a hipótese de ser candidato à Câmara Municipal? O Eliseu, com toda a sinceridade e sem estar aqui a medir as palavras, nós, quando estamos na vida pública e política, nós estamos porque gostamos de servir, ou pelo menos se não estamos todos, deveríamos estar todos nessa perspectiva. Eu nunca premeditei nada em política. Motivou-me muito um projeto, começado lá atrás, na JST, motivou-me muito um projeto de uns jovens que, gostando de Guimarães, queriam fazer política partidária no sentido de poder estar representados nos órgãos do município e poder contribuir para o desenvolvimento de Guimarães. E, portanto, motivou-me muito o projeto liderado pelo André Coelho Lima, do qual eu não sou apenas amigo, isso até não é o mais importante neste momento, mas sou, acima de tudo, um admirador. E, portanto, acho que é importante que o partido possa fazer essa reflexão interna com o próprio André, com todos os demais militantes que estão em condições de ser candidatos ou que reúnem as condições de ser candidatos e, fruto desse trabalho e dessa reflexão, o partido escolher e apresentar aos vimaranenses o caminho. Eu costumo dizer que os projetos têm que ter uma liderança, e uma liderança forte, não há dúvidas quanto a isso, mas são projetos de grupo e são projetos de equipa, porque se é certo que nós devemos depois focar e personalizar, também é certo que quem está na oposição deve, acima de tudo, apresentar ao eleitorado um líder, uma equipa e um projeto de futuro. E eu acho que é isso que o PSD vai fazer, seja com o Bruno, seja com o António, seja com o Manel. Obviamente que eu não fugirei às minhas responsabilidades e, portanto, cá estarei para contribuir para esse projeto, seja no patamar que for. Será que depois deste momento de confinamento, de alguma reflexão até que os vimaranenses possam estar a fazer nas suas casas, será que verão a forma de fazer política de uma maneira diferente a partir daqui? Serão mais exigentes para com os políticos que gerem a coisa pública? Sabe, eu acho que tocou aí num assunto muito interessante. Eu faço muito esta reflexão até com os meus amigos e até dentro do partido. De facto, os vimaranenses deveriam ser mais exigentes.
E quando digo isto, não estou a fazer uma crítica aos vimaranenses, mas estou a fazer um desafio aos vimaranenses. Nós, se olharmos um pouco à nossa volta, percebemos que mudou muito o paradigma da gestão municipal. A satisfação das necessidades básicas é o essencial, não tenho dúvidas disso. A rede de água e saneamento, as acessibilidades, a luz pública, no fundo, a rede social e por aí fora. E eu acho que os vimaranenses confortaram-se apenas com isto. E eu acho que há muito mais para além disto. É verdade que lá atrás houve um desígnio, volto a repeti-lo, e justiça seja feita ao Dr. António Magalhães. Portanto, ele tinha um desígnio para Guimarães. Ele, e bem, com a sua equipa, estruturou aqui uma visão de eu quero pôr Guimarães como uma referência cultural europeia. Portanto, vou trabalhar para requalificar o meu centro histórico, vou candidatar isto à Capital Europeia da Cultura e a partir daqui quero pôr Guimarães no mapa europeu. Isto tinha um desígnio. E, de facto, hoje o que sentimos com a liderança, para além de sentir já aquele arrastar de 30 anos de poder, o que sentimos com a liderança do Dr. Domingos Bragança é que não temos nenhum desígnio. A Capital Verde não é um desígnio em si. A Capital Verde é transversal, e, portanto, ainda por cima estamos ainda... Já passaram não sei quantos anos e não... O que é que vamos sentir nos últimos meses ou nos últimos anos, do ano, por exemplo, como consequência da Capital Verde, continuamos com o Rio Ave a ser poluído, continuamos com um conjunto de projetos, não vemos nenhuma requalificação das margens do rio, há dias foi aprovada uma candidatura de 70 e tal milhões de euros a nível nacional para requalificar ribeiras, não está nenhuma de Guimarães. Portanto, isto para dizer o quê? Não temos um desígnio. E eu acho que os vimaranenses deveriam ser mais exigentes, porque nós vamos sentindo noutros territórios. E não tem mal nenhum comparar-nos. Acho que até o devemos fazer. Isto é quase como nós, na nossa vida pessoal, vamos sempre comparando para tentar melhorar e para perceber, se calhar, que devemos ser mais exigentes, que devemos ter mais cautela, às vezes, nas opções que tomamos. E se nós olharmos à nossa volta, nós vamos perceber que há, de facto, aqui uma geração de autarcas que tem uma visão muito mais à frente, uma visão com muita mais ambição, em querer fazer... se calhar, projetos que não são até tradicionais no espectro municipal, mas que são determinantes para a sua afirmação e, acima de tudo, para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Eu, quando dizia há um bocado que era fundamental apostar no desenvolvimento económico, é porque eu, para mim, com toda a sinceridade, a resposta social deve ser a última linha. Porque nós devemos, de facto, incentivar o emprego, o desenvolvimento económico, para que todos nós possamos trabalhar, possamos ter qualidade de vida fruto do nosso trabalho. As respostas sociais só vêm se porventura tudo isto falhar. E em Guimarães parece que criou-se um bocadinho a ideia ao contrário. Muita resposta social vai criando a dependência do município, e a dependência do município nós sabemos muito bem as consequências que isso tem, e pronto, se houver aqui resposta social, eu não preciso de gerar emprego. Acho que isso não é bom para Guimarães. Acho que Guimarães deve ter, de facto, uma visão de futuro, de investimento forte na captação de empresas, de investimento externo, na captação de empresas que geradoras de emprego e de emprego de médio e longo prazo. Deve apostar fortemente na sua marca identitária, cultura, indústria, e a partir daqui reposicionar de forma que, por exemplo, veja os números do turismo. É um desafio que eu lanço à imprensa. O Eliseu é um distinto diretor de um jornal, lanço-lhe este desafio. Veja a evolução do turismo em Guimarães. Se de facto, no pós-capital da cultura, nós fomos capazes de alavancar o nosso turismo ao nível do que isso alavancou noutros territórios. Se o turismo é um turismo de passagem ou se é um turismo que se fixa. E vai ver, de facto, podia ter sido feito algo muito mais interessante, capaz de aproveitar o fortíssimo investimento que fizemos até chegar à Capital Europeia da Cultura. E, portanto, acho que era preciso esta ambição. Quando me disse há um bocado que os vimaranenses deviam ser mais exigentes, de facto, a política de futuro e a gestão, esqueçam as questões partidárias, porque eu acho que as questões ideológicas são cada vez menos importantes. Nós estamos a gerir um território, nós estamos a promover o desenvolvimento, mais que discutir se o partido A ou o partido B que é o melhor. Não é isso. É se o projeto e a liderança é melhor para servir os interesses de cada um de nós. E quando a gente vê, por exemplo, esta questão da reação à pandemia,
o município a não querer fazer os testes porque às tantas o governo vai assumi-los e nós poupamos aqui algum dinheiro. E depois é preciso os equipamentos para as escolas, para o segundo e terceiro ciclo, vamos ver se a comunidade consegue arranjar e só depois é que se houver ainda alunos que não tenham, nós estamos cá. Não, nós temos que ser mais proativos, temos que estar na liderança, temos que ter a capacidade de antecipar os problemas. E nós estamos, acima de tudo, em Guimarães, a reagir aos problemas. Algo que não temos, por exemplo, no associativismo, que é muito mais exigente entre si e pujante. Mas, de facto, no município tem-se criado esta habituar, e acho que se subirmos um bocadinho o grau de exigência e fizermos a comparação com aquilo que vai acontecer à nossa volta, nós vamos perceber que, de facto, Guimarães poderia estar a ser melhor governado. A nossa conversa já vai longa, Bruno. O que lhe apetece dizer, assim, no final deste em casa, literalmente, à conversa nesta noite? Bom, Eliseu, eu confesso que gostava de lhe dar um abraço, eu gostava de dar um abraço aos meus amigos, eu gostava, acima de tudo, de poder voltar a ter, no fundo, a vida normal que todos tínhamos antes desta problemática, para podermos, acima de tudo, termos mais felicidade. Do ponto de vista político, acho que faço votos mesmo para que os vimaranenses sejam mais exigentes com quem nos governa, porque de facto Guimarães tem um orçamento municipal brutal, tem um potencial enorme, tem instituições fantásticas, tem uma matriz cultural, histórica, que muito nos honra, e a pandemia acho que se calhar também nos levou a refletir um bocadinho sobre estas respostas todas e permitiu alguma comparação, mas acima de tudo isto, acho que as comunidades vivem muito, e por isso é que eu acho que este vai ser um verão muito triste, porque nós somos uma terra de cultura popular, somos uma terra de festividade, dos afetos, e portanto, esta pandemia roubou-nos um bocadinho disto tudo. E portanto, o que eu gostava mesmo era que rapidamente conseguíssemos nos libertar de toda esta limitação que a pandemia nos impôs, para que possamos ter as rotinas e, acima de tudo, também para que possamos apresentar de uma forma clara as nossas opiniões, o nosso trabalho e aquilo que queremos para todos nós. Muito obrigado, Bruno, por este momento que despendeu para a nossa conversa de hoje e um abraço virtual neste caso. Parece, Eliseu, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade, foi um gosto. E um abraço para si e também para todos os vimaranenses, em especial para estes que nos estão aqui a acompanhar. Muito obrigado, Bruno. Deus, um abraço. Foi a conversa de hoje com Bruno Fernandes, é vereador na Câmara Municipal de Guimarães e também presidente da Conselhia do Partido Social Democrata. Convido-os a seguirem o nosso trabalho na nossa página no Facebook, convido-os também a subscreverem o nosso canal no YouTube para acompanharem o trabalho que o Mais Guimarães tem vindo a desenvolver ao longo desta pandemia da Covid-19. Na próxima segunda-feira teremos mais uma convidada e a convidada será Susana Torres. Vai dar-nos uma injeção que eu acho que é isso que nós precisamos neste momento, de confiança para o futuro que aí vem neste momento de pandemia da Covid. Agradeço-lhes o facto de estarem desse lado. Muito obrigado e voltamos na próxima segunda-feira.